Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Revista MotorClick. Então, nesse quadro, nós vamos fazer um bate-papo sempre remoto. Eu estou aqui na Pensilvânia, nos Estados Unidos, meu nome é Eric, eu estou com o meu pai lá em Sorocaba Oi, tudo bem, pessoal? e com o meu irmão em Campinas. E essa semana, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre o assunto da semana do mundo automobilístico, não só no Brasil, mas mundial, que é a saída da Ford do Brasil. Tá certo? Então vamos lá? Então, pessoal, já vamos se inscrevendo aí no canal, já vamos deixando comentário, compartilhe com seus amigos e dá um like também, que isso ajuda a gente. Bom, primeira coisa, eu gostaria de endereçar aí uma pergunta para a gente começar esse bate-papo para o meu pai, né, que ele já trabalhou em oficina mecânica autorizada da Volkswagen lá nos anos 70, e a gente sabe que naquela época tinham poucas marcas de carro no Brasil. De uns anos para cá começou a ter outras, né, marcas japonesas, coreanas, mas na época eram bem poucas. Eu queria que você falasse um pouco, pai, qual era o peso da Ford? O que a Ford representava no Brasil, comparando com as demais marcas, ali com a Chevrolet, com a Volks? Ford, na realidade, naquela época existia quatro marcas, né? Eram as quatro grandes marcas, né? Praticamente não existiam outras. Então, a Ford era forte, né? A Ford era forte. Então, em primeiro lugar, durante muito tempo, ficou a Volkswagen, né? Aí a GM e a Ford, praticamente, eles disputavam o segundo lugar, e a Fiat ficava atrás, né? E a Ford, além do automóvel, eles eram muito fortes no ramo de caminhões também. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer tanto a fábrica do Ipiranga, né, que fabricava caminhões e fabricava picape, né, eu visitei lá, estive lá. Também visitei na década de 80, né, eu tenho um cunhado que tinha um cargo de confiança e ele arrumou uma visita para mim, né, e eu fui visitar a fábrica da Ford, né, eu conheci toda a fábrica da Ford, né? Na época do lançamento, estive no lançamento do Corcel, Corcel não, do Sport, né? Estivemos todo o evento da época lá, estivemos lá, né? Aí conheci toda a fábrica, né? E se não me falha a memória, foi a primeira fábrica indústria automobilística do Brasil a usar robôs, né? É. E o Sport também, ele veio como um projeto inovador, né? Se não me falha a memória também, um dos primeiros carros fabricados no Brasil, carro mundial, né? Um dos primeiros. E outra coisa que eles pregavam bastante, tocavam bastante nessa parte, era o coeficiente, o CX, né? O coeficiente de arrasto aerodinâmico do Corcel, que era o mais baixo dentro dos veículos fabricados no Brasil, né? O famoso CX. Então, era um No caso projeto. do. Acho que cortou um pouco o áudio, mas no caso do Escort, Do né, pai? esporte. Você tá falando que ele foi referência, né, na verdade, mundial em termos de aerodinâmica por muitos anos, né? Muitos anos, e outras técnicas, né? E foi empregado. Então, quem conheceu a Ford nas décadas passadas e vê ela fechar no Brasil é um baque, né? Mesmo porque é uma empresa que está no país há 100 anos. É assim. Eu tive veículos Ford, né? Já está 100 anos, né? E os veículos Ford eram famosos pelo acabamento. Dentro os carros fabricados das quatro grandes na época, né? Entendi. Qual carro Ford você teve? Eu tive uma picape Ford, uma F-75, né? É, Que na eu lembro verdade dela, eu era bem pequeno, é uma amarela, né? era uma amarela.
Nossa, eu gostava bastante. Era bem pequenininho. Eu devia ter, sei lá, 3 anos de idade para 4 anos, algo assim. Não sei se. Eu acho que o Fábio É, não Eu era vai só se um lembrar, né, bebezinho Fábio? nessa época só. Eu não lembro É, disso. eu lembro. Só das histórias mesmo. Tanto legal. Eu lembro dela estacionada em frente de casa. Como ela era amarela, esse negócio acabou ficando na bem minha nítido. memória, né? É. Legal. Agora, interessante, né? Duas coisas. Uma, eu li sobre isso que eu não sei se a primeira, você está falando que foi a primeira, mas ela foi pioneira no Brasil a empregar automação e robôs, né? A indústria automobilística de modo geral, né? E a Ford trazendo isso. E também falando de referência, de design no sentido da questão aerodinâmica, né? Então, quer dizer, aparentemente há bastante tempo eles estavam no caminho certo, né? Mas de alguns anos para cá, o negócio começou a dar uma descambada. Eu lembro quando eles lançaram a EcoSport no Brasil, que na verdade eles não só lançaram um carro muito bonito para a época, como na verdade eles criaram um segmento novo de carro no Brasil, né? E eles incutiram um novo gosto de carro no Brasil, que é esse carro quase uma SUV, né? Até na época a gente não via muito isso nas ruas, né? Como SUV, né? Na época eu não via como SUV, na verdade, né? Exatamente. E, e o brasileiro passou a gostar desse carro mais grande, mais Mais off-road, alto, né? mais alto. Ele passou a gostar disso, que inclusive dá muito certo para as condições, estradas e terreno brasileiro, né? Certo? Obrigado, Pé. E aí, queria saber, Fábio, o que você tem observado aí, tanto na mídia quanto nas redes sociais, assim, que as pessoas têm falado aí da saída da Ford no Brasil? Na verdade, além das piadas, memes, essas coisas, né? Tem as partes tristes também, né? A parte de fechamento, que provavelmente vai fechar metade das concessionárias. Isso é uma coisa ruim, né? Muita gente perdendo emprego. Outra coisa que eu tenho visto é algumas pessoas já estão pensando no carro, né? Como vai ser o pós-vendas depois, né? Depois você, porque eles têm bastante carros ainda à venda. Isso eu estou vendo que eles têm. Eu vi hoje algumas matérias falando que eles têm estoque para pelo menos 40 dias, mas os preços já estão caindo. As pessoas que tinham comprado os carros, muita gente devolveu o carro porque eles não sabiam que a fábrica ia fechar. Entendeu? Então, assim, na verdade, assim, a maior parte é negativa, né? Não tem nada positivo. Eu vi hoje que o carro mais barato da Ford que vai ser vendido no Brasil vai ser a Ranger, que custa 150 mil reais. Então, os carros que eles vão trazer para o Brasil serão carros bem caros. Né? Então, essa parte de carro mais popular, esquece, não vai ter mais. Então, a Ford vai ser uma nova marca, né, praticamente, vai ser uma nova concessionária, vai ser tudo novo, né? O que a gente conheceu de Ford, a partir de agora, esquece, né? Vai mudar totalmente. É, isso é bastante triste, né? Porque assim, a Ford não é só a quantidade de empregos que eles geram em São Paulo, né? Já foi um baque, na verdade, quando fechou a fábrica ali no Ipiranga, Uhum, que inclusive não era nem muito longe de casa, de vez em quando a gente passava ali, sim. não é verdade? Saindo da Vila Prudente, você andava um pouquinho e já estava ali na fábrica da Ford. A gente passava aquela rua de paralelepípedo ali, né? Uhum. Eu não sei se ainda é de paralelepípedo, se alguém que está assistindo aí e for da região, coloca aí nos comentários para a gente saber. Tinha outros galpões industriais ali Sim. e entrou meio que em decadência aquela área, né? Muito triste. E... Mas assim, a gente está falando de uma fábrica, para começar, né? Que a Ford ela foi fundada em 1903, tá certo? Em 1919 ela já tinha uma operação no Brasil. Sim. Na Amazônia, né? Na É, Amazônia e, e ainda, a, né? Não é nem não era nem na capital ainda. Exatamente. Então é muito interessante. Tem um documentário, eu não sei se tem ele no YouTube, se tiver, depois a gente vai procurar, vai colocar o link aí na descrição, chamado Amazônia, uma verdade inconveniente. E ali conta a história da experiência da Fordlândia, Uhum. que foi uma experiência
de operação industrial dentro da Amazônia, tá certo? Que isso daí aconteceu na época da guerra. E na Primeira ou da Na Segunda Primeira Guerra Guerra, Mundial? né? Na Da primeira, Guerra? na Primeira Guerra Mundial. Isso, da Primeira Guerra Mundial. 1919, sim, Primeira Guerra Mundial. E aí eles montaram uma operação, não é no estado do Amazonas, tá certo? Se não me engano é no Pará. E aí o que acontece? Depois a gente dá uma pesquisada e coloca melhor aí. E aí eles levaram, na verdade, famílias inteiras, montaram uma operação lá em função da extração da borracha, tá certo? E, enfim, essa fábrica ela tá aqui há 100 anos, na verdade. Então são muitos empregos, ela está diretamente ligado até a cultura brasileira, na verdade. Eu lembro, na rua que a gente morava em São Paulo, tinha um cara que tinha um Ford Corcel, Corcel 1, lembra desse Ford ou não? O carro era impecável. Ele ficava lá, só saía de final de semana com aquele carro. Corcel 1. Verdade, eu não sei se isso, um Corcel, não sei se isso acabou influenciando você, Fábio, a comprar o seu Corcel 1 quando você comprou ele. Na verdade, o Corcel 1 era um carro que eu sempre gostei, né? Por isso que quando apareceu a oportunidade, eu fiz a compra dele. É porque é um carro antigo, mas era um carro que era econômico e também era confortável. Então foi a ideia de comprar um carro antigo era essa, né? De pegar um carro que fosse confortável mesmo. E ele era mesmo, né? Vocês andaram no carro e viram que ele era mesmo. Nossa, pensa num carro, o câmbio dele tava um relógio, aquele carro, o motor também, uma delícia. O carro de mecânica era muito bom mesmo. Então a gente está falando de uma fábrica de 100 anos saindo, certo? De 100 anos saindo do Brasil. Então são, sei lá, 3, 4, 5 gerações de pessoas, de famílias que trabalharam, que consumiram os produtos da empresa. Então não é uma coisa simples. É claro que a gente participa dos grupos de meme automotivo, né, no Facebook, a gente dá risada de algumas coisas, né? Mas é bastante triste mesmo. Saindo, a gente perde, na verdade, o Brasil perde no sentido de perder variedade. Ainda vai ter uma parte comercial acontecendo no Brasil, mas nada como você ter a operação dentro do próprio país, né? A prova disso que a gente vai perder é a quantidade de concessionárias Ford que vão se fechar. Na verdade, com relação a empregos, eu estava vendo que cerca de 50 mil empregos vão ser afetados, né? Então é muita gente, né? Se pensar que só Ford mesmo serão 5 mil, então 10 vezes mais praticamente só de pessoas que não trabalham com na Ford, né? Mas que trabalham em torno dela, né? Então são 50 mil empregos. Né? Pensar que a gente está numa pandemia, né? Onde os empregos estão escassos, né? Oi, pai. Eu gostaria de lembrar que na fábrica da Ford em São Bernardo chegou a ter em torno de 30 mil funcionários. 30 mil funcionários? É muita gente. Era uma cidade, né? Então, eu tive parentes, amigos que trabalharam lá, vizinhos, que trabalharam na Ford, tanto na de São Bernardo como na do Ipiranga, né? Sim. Um casamento com um país de 100 anos que, de repente, deu divórcio. Exatamente. É claro que... Sim, desculpa, eu acho que acabou cortando. Um divórcio unilateral. Ah, sim. Entendeu? Só ela pediu, né? Exato. Eu queria fazer uma pergunta pro Eric aí, que tá aí, na verdade, né? Pode falar. Sobre se você conseguiu ver alguma coisa, né, na imprensa a respeito do fechamento da Ford no Brasil. Bom, aqui nos Estados Unidos, são duas coisas. Para falar a verdade, assim, as pessoas, no geral, ninguém tá... O americano em si não tá dando muito a mínima para isso, né? Na verdade, não só para isso. Na verdade, o americano ele é meio desligado. Ele não é muito no sentido de geografia e tudo mais. Ele não sabe direito onde fica o Brasil, né? A maior parte das pessoas, né? Eu sei que aí no Brasil a gente sempre está
falando dos Estados Unidos, né, que agora a gente é amigo dos Estados Unidos, não sei o quê, mas o americano ele não está dando muito a mínima para isso, não. Ele não sabe onde fica o Brasil direito, se a nossa capital é o Rio de Janeiro ou é Buenos Aires, se a gente fala espanhol. Então, se a gente quiser saber alguma coisa sobre a Ford saindo do Brasil, tem que ir em mídia especializada, tá certo? E aí sim, eu acabei vendo algumas coisas aqui, por exemplo, na ABC News, ele tá falando do fechamento, eles têm noticiado aqui a mídia americana, voltada mais para a economia, né? A US News também está falando, e aí eles têm falado que é um apanhado de coisas, né? Que tem feito com que a Ford tenha deixado o país. Alguma coisa deu errado em algum momento, né? A gente vai falar de culpados aqui, eu acho que não é o foco do vídeo, mas alguma coisa deu errado, tá certo? Se faltou consideração dentro da administração da Ford pela história da Ford dentro do país, né, dentro do Brasil, se faltou algum tipo de facilidade, se alguma coisa aconteceu, né, se foi o mercado. Aqui, na verdade, a mídia americana tem falado um pouco de tudo, né? Falou que o mercado brasileiro tá deprimido, na verdade. Na verdade, eles falaram aqui, desde 2014 as coisas já estavam se arrastando. Em 2015, eles ganharam do governo federal um subsídio, um pacote de subsídios bilionário, na verdade, e ele foi mantido, na verdade, esse subsídio de lá para cá, mas mesmo assim não foi o suficiente para segurar a empresa. Né? Aqui na mídia americana, eles têm falado, olha, além disso, há pouca saída de carros Fords no Brasil, entendeu? Então eles estão falando aqui, olha, o rate, né, que eles falam, o percentual de desemprego no Brasil de 15%, tanto a ABC News quanto a US News, eles estão falando que esse número, né, o termo que eles usam, underestimated, né, na verdade ele está falando que está errado esse número, está subestimado, eles acham que é muito mais, entendeu? E isso acabou, para as projeções futuras de venda, na verdade eles olharam nem tanto o passado, né? Eles olharam para frente e falaram, olha, o negócio aparentemente a gente não tá vendo uma luz no fim do túnel, né? E aí eu vou comentar, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo um mestrado na área de negócios, e aí eu tenho estudado bastante economia e existe muita ciência por trás desse negócio. Então, quando a gente fala de curva de demanda, quando a gente fala sobre previsão, existe equação matemática, existe modelos estatísticos que consegue prever, né, até mesmo predizer como vai ser a demanda futura. Então eles falaram, olha, não parece tá legal. Com base nesses estudos de marketing, né? Marketing é bem mais que propaganda. Na verdade, marketing é uma ciência mesmo, é mercado. E aí eles olharam e falaram, olha, a coisa não tá bonita daqui para frente, no sentido da parte comercial, da venda, do balcão para frente, tá certo? Mas do balcão para trás, que é fazer a fábrica funcionar, o que tem falado tanto na US News quanto na ABC News, eles têm falado o seguinte, que outros países na região da América do Sul, eles criaram situações mais apropriadas para a operação da Ford rodar. Entendeu? Então eles falaram, é mais interessante para a gente rodar nesses países ao redor, a gente vai atender para a demanda que a gente tem no Brasil, a gente pode rodar na Argentina, pode rodar no Uruguai, que atende plenamente, entendeu? Eles vão deixar, claro, o público deles um pouco mais premium, na verdade. Sim. E é uma nova estratégia de negócios. Com certeza. Eu vi também que talvez, né, eles continuem trazendo a EcoSport para o Brasil, né? E talvez vem da Argentina, né?
O Eric gosta bastante da EcoSport, né? Então, eu gosto da EcoSport, na verdade. É que eu tive uma EcoSport e foi uma. Primeiro, duas coisas interessantes aqui que eu vou falar. A primeira, quando eu comprei o carro, eu estava morando em Manaus. Eu trabalhava numa empresa, uma empresa americana, que me mandou para Manaus. E aí a gente estava num hotel. A gente ficou lá uns 2 meses naquele hotel. E aí eu comprei o carro. A gente estava chegando na cidade e tal. E a EcoSport, né, eu sempre tive carro pequeno, carro baixo, né? E a EcoSport era um carro um pouquinho mais alto, assim, né? Era o primeiro carro um pouquinho mais alto que eu estava tendo. E eu fiquei muito feliz. Estacionei o carro e subi no hotel para chamar minha esposa para mostrar o carro. Todo feliz, todo animado. E aí ela desceu e eu tava muito feliz para mostrar o carro. Aí teve um cara no hotel que estacionou uma Amarok do lado da EcoSport. Então quando a minha esposa desceu, você falou, aquele que é o nosso carro novo. Aí a Jéssica, né, que é uma das esposas, falou, a caminhonete? Eu falei, não, o do lado, a EcoSport. Nossa, a EcoSport perto da Amarok ficou Sumiu, né? parecendo um chaveiro. Ficou parecendo um Fiat 147, foi muito pequena. Então esse cara, é por isso que eu não gosto da Amarok mais. Entendeu? Então esse cara tirou um pouco do brilho ali, mas enfim. Eu gosto da EcoSport, um carro bem confortável, entendeu? Não é gastão, entendeu? É espaçoso ali para família, para as aventuras. A gente já foi para praia, colocamos bicicleta em cima do carro. Mas o meu carro ele deu bastante problema na parte mecânica, né? Primeiro no sistema de arrefecimento, depois câmbio. E a minha EcoSport, a gente deu a sorte que só 5% das EcoSport tinha o câmbio que a minha tinha. Então foi muito difícil achar aquele câmbio. Embreagem deu problema. A única coisa que não deu problema nesse carro, que eu tenho que falar, e a gente judiou bastante, foi suspensão. Uhum. A parte de suspensão dela era muito boa mesmo. Pelo Interessante, menos do meu carro nunca deu problema. interessante que eu trabalhava junto com outros mecânicos que tinham EcoSport na mesma época que você tinha, da mesma série, assim, do mesmo modelo que você tinha, e todos eles tiveram problema com arrefecimento da EcoSport. Todos eles, era trocar bomba d'água, dava superaquecimento, todos eles tiveram o mesmo problema assim, de aquecimento. Então, eu acho que deve ser algum problema assim que realmente dá nos carros, né, deles. Né? Não foi só sorte ou azar seu, né? É um problema de Um projeto, né? problema crônico do Se, carro, né? se a gente for observar, é meio que comum a gente olhar, quando você vê um carro parado na rua por arrefecimento, por superaquecimento do carro, ou é um carro da Fiat dos primeiros, né, os primeiros Palios ali e tal, ou é um Fiesta, uma EcoSport, um Escort, algum carro assim, porque esses carros eles fervem mesmo. Felizmente acontece. Eu gostaria de ler para vocês uma notícia que eu vi aqui Pode falar. sobre a situação do mercado automobilístico brasileiro. Um dos problemas maiores é o problema de custo Brasil, né? Nós temos problema de logística, né? Uma série de coisas, né? Burocracia, excesso de imposto, uma quantidade de imposto enorme. Aqui tem uma matéria que diz assim: o país consumiu em 2020 2 milhões de veículos. Em 2013, nós consumimos quase 3 milhões e 800 mil veículos. Então, em 7 anos, com a queda do PIB, houve uma queda também na produção. O mercado brasileiro ficou menor. Pai, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, pai. Ô Fábio, quando o pai estiver lendo, vamos tentar colocar o nosso microfone no mute. Você consegue começar de novo essa parte, pai? Fala assim, ó, eu quero ler uma notícia aqui rapidinho. O meu tá mudo aí? Eu gostaria de ler uma notícia aqui rapidinho. Sobre o mercado brasileiro, né?
que no início a gente já comentou que não queria procurar culpado, né? Mas analisar a situação que houve, né? E do ponto de vista do mercado brasileiro, aqui diz que em 2020 o Brasil consumiu 2 milhões de veículos. Só que em 2013 nós consumimos 3 milhões e 800 mil. Ou seja, 7 anos depois, a gente é quase metade do mercado que era em 2013, por conta da recessão. E a indústria trabalha com ociosidade de 50%. E, para complicar ainda, houve a pandemia, né, que a crise econômica foi agravada pela pandemia. Se tudo desse certo, a gente ia levar uns 5 anos para produzir 3 milhões de unidades. Então, em relação a 2013, a gente voltou muito atrás, né? E a Ford Brasil, né, a Ford Mundial, ele representava só 4,1% do mercado da Ford, assim, em termos de mundo. Então, era um mercado, uma quantia quase irrisória. Então, aí nós temos o custo do Brasil, né? Então, eu gostaria de ler também um negócio aqui que o imposto representa 6,8% do preço do carro nos Estados Unidos. No Japão é menos de 9, é menos de 10%. Na Europa, em torno de 16%. 18% na Argentina, 20% no Chile, e no Brasil é mais de 30%. Além dos problemas de logística, ainda tem. Então é muito alto. E eu, há um tempo atrás, eu li uma matéria na qual os dirigentes da Ford estavam dizendo que, isso deve ter mais ou menos um ano atrás, né, na qual eles iriam se concentrar, assim, não só em termos de Brasil, assim, na área de picape, porque os lucros que eles tinham nas picapes beirava 6% de lucro, enquanto o automóvel 1,6%. Então, era uma diferença muito grande. Eles são líder mundial na área de picapes. Então, bem mais vantajoso para eles se concentrar nessa área. E também a mudança tecnológica que está acontecendo, né? Então, o carro motor a combustão estando sendo substituído pelos carros elétricos, né? Então, é a série de coisas, né? Então, não dá para fazer uma crítica assim simplista sobre o que está acontecendo. O negócio é bastante complexo, né? E é uma pena, né? Porque ela chegou a produzir, não só produzir o carro no Brasil, como projetou. Inclusive o EcoSport, né? As primeiras gerações dele foi projetado no Brasil, caminhão cargo foi também projetado no Brasil. Como eu falei no começo, empenhado com cargo de confiança na empresa, né? Então eu conheci algumas pessoas, inclusive eu conheci o projetista do caminhão cargo, né? Que é o Lucas de Ferran, uma feira de automóvel em São Paulo, né? Então ela tem todo um legado do país, né? Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, ela vai deixar saudade, né? Aquela marca oval, né, com o ícone, né, da indústria, não só automobilística brasileira, mas da indústria automobilística mundial. Vai deixar nomes de rua, tem a avenida lá no Ipiranga, que ficava a fábrica da Ford, né? É a Henry Ford, né? Daquela avenida do Paralelepípedo, né? Na época, chama-se Henry Ford, né? A fábrica dela virou um shopping, se não me engano, é shopping center do Ipiranga. É uma pena, né? Sim. Realmente é uma pena, né? Obrigado, pai. Aí você comentou aí das caminhonetes, né? Que eles são líderes na caminhonete. Aqui nos Estados Unidos,
tem muita caminhonete da Ford. E alguns modelos que a gente não vê no Brasil, assim, caminhonetes gigantescas. Então, o americano gosta de caminhonete mesmo. Eles têm SUV aqui também, tem outros carros, né? A gente não vê muitos carros da Ford aqui, entendeu? Tem o Taurus, que é um baita de um carro. Eu entrei num Taurus esses dias aqui, muito bonito. Tem um modelo aqui que eu não cheguei a ver ele no Brasil, mas eu entrei no carro, dei uma volta nele. É um carro com painel, acabamento de madeira. É um negócio assim, bem mais interessante. Eu fui num leilão aqui em Maryland, que dá umas 3 horas daqui onde eu tô. E é um leilão bem legal. Uma hora a gente fala mais sobre esse leilão, mas. E aí tinha esse Taurus lá. Tem uma Explorer deles aqui também, que a gente vê bastante. E aí o Mustang. Tem muito Mustang nessa cidade que eu tô. Cada um mais bonito que o outro, entendeu? Tem alguns até ali 2007, 2008 que você encontra até por uns $6.000, que nem é muito caro, né? Os mais novos sim são bem mais caros. E mais caminhonete. Você vê caminhonete aqui, é Ford. A Toyota tenta encostar neles aqui em relação à caminhonete, mas a Ford ainda tá bem à frente. Tá bem à frente mesmo. Eu Bom, acho que eles estão encerrando mesmo, né, a produção de carros, né? Eles vão ficar só com SUVs e com caminhonetes mesmo, né? Até que o Ford Fusion ele saiu de linha no mundo inteiro, né? Eles estão tirando mesmo, né? Tiraram o Ford Focus, tiraram o Ford Fusion, né? Que eram carros que eram projetos mundiais, né? E tá encerrando, né? Aqui no Brasil eles estavam vendendo esses carros pequenos também, né? Os carros menores e tiraram. Acho que o foco deles vai ser só carros maiores. Talvez seja o que o pai estava falando, né? Que o lucro seja maior mesmo, né? E sim. também, com poucas fábricas, eles conseguem atender uma região maior, né? Vários países, né? Sim, sim. Eu acho estranho assim, porque pelo menos o Fiesta foi um carro que vendeu muito. Na Europa, eu estava em Londres, recente, uns 4 meses atrás, eu fiquei umas semanas lá em Londres, e a gente vê bastante Fiesta lá, né? Fiesta. Você vê também na televisão, em filme, nos rallies, o Fiesta sempre está ali. Uhum. Engraçado que o Fiesta é um carro, não cai o preço dele aqui nos Estados Unidos, entendeu? Ainda eu não vi nenhum Fiesta por menos aí de $6.000. Já o Ford Focus, né, eu cheguei a ver Ford Focus 2013 aqui por $3.000. Uhum. O 2013, 2014. Então é um carro mais. Eles não dão muito valor pro Ford Focus aqui. Uhum. Entendeu? Agora, é interessante o que você falou, né? É difícil, eu já trabalhei em empresa multinacional com alguma ligação com a parte financeira e é muito difícil, né? Que não era só dentro da automobilística que eles vão operar na produção de carros, que eles vão operar para buscar um lucro de 1%, de 1,5%. Entendeu? Muitas empresas trabalham com essa realidade, entendeu? E Uhum. assim, é um tipo de situação que qualquer recall, qualquer coisinha, qualquer divergência de inventário, qualquer coisa assim já compromete os resultados da empresa, Uhum. entendeu? Então, assim, estão andando na beira do abismo há bastante tempo já. E a empresa até é uma empresa de capital aberto, né? O acionista lá em cima, ele até 1 ano, 2 anos, ele consegue segurar, né? Ele até olha e fala, não, realmente a gente vai esperar aqui e vai tomar resposta. Uhum. Mais que isso, ele vai tirar o dinheiro dele, se ele coloca, sei lá, $1.000 no começo do ano e para chegar no final do ano ele ter 15 dólares de lucro, Uhum. entendeu? 1,5%, ele fala, tudo bem, eu vou deixar meu dinheiro aqui, entendeu? Agora, se chega no final do ano, ao invés de dar $1.015, né, $15 de lucro, ele tiver 985, ou seja, ele perdeu $15, Uhum.
Você tá entendendo? Ele fala, meu, não dá, entendeu? Talvez ele fala, não, vou apostar o ano que vem de novo, mas mais que isso, ele vai pegar o dinheiro dele e falar, ó, eu vou olhar aqui onde está dando uma margem de lucro pelo menos razoável e vou colocar meu dinheiro lá. Sim. Dentro dessa linha de pensamento, eu tinha visto uma entrevista no Jornal de Economia, também, quando a entrevista foi gente da diretoria da Ford, perguntaram para ele se eles iam aumentar a produção isso, a nível mundial. Ele falou, não vamos aumentar. Não vamos aumentar a produção. Nós vamos se concentrar em rentabilidade. Né? Então, volta naquela história do produzir picape é melhor. Outra coisa que eu queria ver também aqui, sobre o problema do país, e também fica um alerta, não só para o caso da Ford, mas para toda, para toda a indústria automobilística brasileira, na realidade, para toda a indústria brasileira, né? Além de pagar imposto muito alto, a complexidade dele. Ó, aqui diz assim, o segundo efeito nocivo é a complexidade desses tributos. Há tantas regras, benefícios e exceções que algumas marcas chegam no Brasil a ter um departamento contábil maior do que um time de engenharia. É um sistema tão intricado que a consultoria Becomex calcula que 50% das empresas exportadoras do país poderiam pagar menos impostos se soubessem explorar todas as nuances jurídicas nas esferas municipal, estadual e federal. A gente perdendo dinheiro. O negócio é tão complexo, né, que tem forma de contornar isso daí. Mas devido à complexidade e à falta de especialista, com certeza, né, termina atrasando tudo, né? Sim. Na verdade já passou da hora de ter uma reforma tributária. O ideal seria taxar lucros e dividendos. E aí quem está ouvindo vai pensar, falar assim, mas vai taxar lucros e dividendos? Os caras já estão com dificuldade. Ainda vai taxar lucros e dividendos? Sim. Na verdade, como funciona aqui nos Estados Unidos e na Europa? Você taxa os lucros e os dividendos e desonera a empresa dos outros impostos. Ou seja, aqui você só paga imposto se você dá lucro. Uhum. Se você não está dando lucro, você não vai pagar imposto. Você não precisa pagar um imposto. Entendeu? Então, assim, não faz sentido uma empresa estar operando no vermelho e ainda ter que pagar imposto. Não faz sentido nenhum. Então, na verdade, você aqui no Brasil você onera a operação, entendeu? E o caminho natural disso é a quantidade de empresas. Né? No último ano, mais de 10 mil empresas fecharam no Brasil. E aí fica complicado. Então precisa sim fazer uma reforma tributária, tanto no sentido dela ser mais progressiva, quanto no sentido de desonerar a folha de pagamento, por exemplo. Entendeu? E aí tem a guerra fiscal, né, entre os estados, tem bastante coisa para ser resolvida. Mas realmente a complexidade, o Brasil, na verdade, ele é o país, tributariamente falando, mais complexo do mundo. Entendeu? Então fica bastante complicado mesmo para qualquer empresa operar. Mas ainda é um país que tem muito potencial. Né? Ainda tem muito potencial. Uma coisa que a gente sabe que tem empresas, né, asiáticas de olho na operação, nas operações da Ford no Brasil, que você vai deixar toda uma infraestrutura lá. Inclusive, Além disso, essa fábrica de camaçaria que eles têm na Bahia, ela é super moderna, né? É uma fábrica pronta a produção, né? Com certeza, empresas asiáticas, alguma montadora, já está de olho nessa fábrica, porque a empresa ela está pronta, né? Ela já tem a parte de automação, já tem funcionários, já tem, né? Ela consegue produzir muito rápido, né?
Então, uma Sim, empresa que sim. quiser entrar no mercado ou que quer continuar, expandir o mercado aqui no Brasil, tem lugar pronto, né? Com certeza o pessoal lá vai... né, com certeza o governador, por exemplo, vamos trazer uma empresa para cá e eu acho que daria certo, muito certo mesmo. Eu vi que a Mazda, né, ela tem alguns anos que está sondando o Brasil para voltar, seria uma boa empresa para vir para cá, eles têm Sim. ótimos produtos, né, tem uma fábrica Cara, pronta ali, né? Eles têm uma aqui fábrica nos, no México, né, que ela produz carro para os Estados Unidos, né, eles têm carros muito bons, com certeza daria certo uma fábrica deles aqui. cara, a Mazda aqui nos Estados Unidos tem cada carro bonito, tem Uhum. muita opção, entendeu? Sedã, SUV, carro VC, assim, tem muita opção. E o americano gosta da Mazda, Aham. entendeu? Então aí se o ACM Neto, o governador da Bahia, tiver assistindo o nosso canal, dá uma ligada pro CEO da Mazda. Vamos ver se colocar esses dois caras para conversar, se os caras conseguem, né, Uhum. facilitar a entrada deles no Brasil. Acho que isso é uma boa, né? Com certeza. Bom, é isso daí. Então, Eu gostaria de falar mais uma coisinha rapidinho, né? Além da Ford, ela tem uma subsidiária, né? Que é a Poller, que tem um bom produto. Né? Então, né, eles ganharam, sim, não falha a memória, vários campeonatos aí de estrada. Ganharam duas vezes o Paris-Dakar. Então, competindo com marcas de renome mundial, empresas com uma infraestrutura gigantesca, eles ganharam. Então, né, sem contar que o Jeep dele sim. tem O uma que vai falha, acontecer com a Troller agora? Na verdade, ela vai fechar também, vai encerrar as atividades deles. Não, o produto vai morrer também? Vai morrer também. pena, né? É uma pena, né? Na Pena. verdade, Será que a até estava Fiat não quer vendo. comprar? Na verdade, eu estava até vendo algumas coisas, algumas, né? Uma mídia especializada aqui no Brasil falou assim: ó, corre para comprar seu Troller agora porque não vai ter mais. Porque realmente é um Jeep excelente, né? Em qualidade, e conforto e é um dos que mais o pessoal gosta de para pegar trilha mesmo, né? Porque é um Jeep muito bom mesmo para trilha, né? E tem todo o conforto, né? Inclusive o pessoal que tem Jeep mesmo, os Jeepinho aí, 58, Uhum, né, 60 e poucos, o pessoal não gosta de quem tem Troller. uhum. Porque os caras chegam com um Troller, entendeu? E destrói A trilha, né? a trilha, entendeu? E aí eles falam: "Ah, agora planou o negócio aqui e ficou fácil pra gente, entendeu? Porque eles abrem caminho mesmo. O Troller Uhum. é monstro. Viu? Os caras não sabem brincar. Não sabe É bem brincar. isso mesmo. Nossa, é uma pena mesmo que vai morrer o produto. A Uhum. Fiat bem que poderia comprar, né? Verdade. Como ela fez com a Dodge, como Pode- fez com a Jeep, né? Talvez a Caoa, não sei, né? Eu tava pensando na Caoa, na verdade, viu? Porque a Caoa, na verdade eu fiquei pensando agora há pouco sobre a Caoa, porque ele é o maior representante Ford do Brasil. Se vai fechar metade dos concessionários, com certeza vai ser um baque muito grande para a Caoa, né? E como eles já representam Ford, talvez, e eles já estão produzindo carros aqui no Brasil também, pode ser que eles pensem nisso, né? Se Talvez. interessa, né? É Seria aí uma que boa também, entra. né? É aí que entra, por exemplo, assim, não é questão de intervenção do Estado no mercado, não é isso. Mas é aí que você entra no ministro da indústria, entendeu? De fazer o meio campo, entendeu? De colocar a mesa ali, ó. Falar: ó, vamos sentar aqui, vamos fazer dessa mesa, vamos. O que precisa acontecer aqui para vocês se conversarem e ficar bom para todo mundo e o mercado, sabe? Infelizmente, a gente não tem visto isso, Uhum, entendeu? Assim, não é só, dá lucro, fica, não dá lucro, vai embora. Não é bem por aí, uhum, entendeu? com Porque aqui nos certeza. Estados Unidos mesmo,
as empresas, não é só o mercado não que segura as empresas. Entendeu? A própria Tesla, né, que agora o Elon Musk, né, como eles falam aqui, é o homem mais rico do mundo. Entendeu? Então, não tira o mérito da Tesla. Inclusive aqui tem bastante Tesla. Depois a gente vai fazer um vídeo só para falar disso. Mas assim, tem bastante subsídio do governo. O governo trata a Tesla, na verdade, como uma startup. Uhum. Entendeu? E outros investidores também, né? Na base do Venture Capital, que é aquele investimento sem grandes expectativas que se vai dar certo ou não vai. Entendeu? Eles estão pensando num projeto, eles estão pensando num conceito que lá na frente, daqui 10 anos, né? A Apple surgiu assim. Uhum. Entendeu? Daqui 10 anos vai aparecer, né? Então você tem esse anjo aí que o cara fala, não, tá aqui o dinheiro, altíssimo risco de dar errado, mas quando dá certo, entendeu? Uhum. O retorno é muito grande. E pouco liability se dá errado, entendeu? O cara se compromete pouco se dá errado, Uhum. entendeu? Então é assim que funciona aqui. Não é só o mercado colocando dinheiro. Na verdade, existem essas iniciativas por trás, inclusive do próprio Estado, de colocar algum dinheiro lá, entendeu? Porque são indústrias estratégicas, inclusive. Se você desindustrializa o país, você perde a sua capacidade de saber fazer também. Porque essa mão de obra que está lá em Camaçari, que está aí em São Paulo, o que acontece? Ela vai dispersar. Então você tem inteligência por trás na, na gestão dos estoques, na questão tributária, tem gente que tem que saber lidar com aquilo, na verdade, na questão da automação, de fazer os robôs, de fazer a automação funcionar, na questão do desenvolvimento de materiais, do supply chain, entendeu? Então você tem um conhecimento aí embarcado dentro dessas operações que ele vai se dispersar. Então tem que ser sim interesse do Estado de falar, ó, a gente não quer perder essa inteligência, entenderam? Pergunta, pergunta para a China, entendeu? Se eles querem perder a capacidade deles industrial de saber fazer as coisas. Também tem muita empresa lá que funciona na base do subsídio. Só que acontece que uma hora chega o momento de dar lucro. Uma hora chega a hora de dar lucro. Então por isso que eles não querem perder essa inteligência. E no Brasil essa inteligência está se dispersando, infelizmente. Tá certo? Então não é só, tá, não estava dando lucro, vamos fechar. Não, pera aí. A gente quer perder não só os empregos, mas a gente quer perder a capacidade de saber fazer. Entendeu? Na verdade, não, a gente não quer perder essa inteligência, essa capacidade de saber fazer, de saber produzir, de saber pegar peça e transformar aquilo num produto. Sim. Não é verdade? Então, falta um pouquinho, sim, na minha opinião, né, no papo aqui não é político nem nada, mas na minha opinião, falta um pouquinho, sim, das autoridades de falar, opa, alguma coisa está acontecendo, porque o mercado não é um negócio que está lá do outro lado e o Estado está aqui desse lado e as famílias estão lá do outro lado, na verdade está tudo interligado. Entendeu? Ah, é iniciativa privada. Tudo bem, mas está tudo interligado. Bom, eles não pagam ali os 30% de impostos e tudo bem, a gente vai perder então pelo menos que fosse a preocupação não com os empregos e nem com a questão estratégica de falar sabe, de saber lidar com a indústria, né, de saber produzir. Pelo menos se fosse a preocupação de falar assim, a gente vai deixar de recolher imposto aqui. Então, a gente não quer deixar de recolher esse imposto, vamos fazer alguma coisa. Se não para a empresa ficar, mas para, sabe, outra já entrar no vácuo. Né? Se é a Caoa, se é a Sherry, se é a Fiat, entendeu? Não importa. Mas assim, sabe, ter um balcão de negócios
né, para que o poder público colocasse através do ministro, através do governador, secretário da indústria, né, no caso de São Paulo, da Fiesp, entendeu? A gente viu o Paulo Scaff falando alguma coisa, né? A gente sabe se o Paulo, assim, nada, entendeu? Não teve uma nota. Eu sigo o Paulo Scaff no Instagram, entendeu? Não teve uma nota mencionando sequer, sabe, uma indignação ou qualquer coisa, falando que teve um envolvimento dele. Nada, nada, nada. Entendeu? Então, assim, é triste, né? A gente, né, no vídeo aqui tá sendo bem, né, falando aqui da indústria, é triste que vai embora, tudo mais, né? Mas, assim, não é à toa que a empresa está indo embora. As coisas não acontecem do nada, né? Não foi aleatoriamente. Então, teve o mercado, teve a pandemia, tem a questão tributária, mas faltou interesse, porque, assim, o que vai acontecer? É o trabalhador que vai lá, vai parar o carro de som com o sindicato lá na frente, não vai dar em nada, entendeu? Ele não vai resolver nada, porque não se pode fazer. O que vai fazer? O sindicato vai fazer o quê? Nada. Os trabalhadores vão fazer o quê? Nada. Vão colocar no Facebook ali a indignação deles. Agora, quem tem que fazer, que é o presidente do sindicato da indústria de São Paulo, pelo menos mostrar interesse, que é o governador, de olhar e falar assim, olha, eu não estou preocupado com a parte estratégica, para mim pouco importa se a gente é um estado industrializado ou não. Sabe, que esse fosse o pensamento. Mas pelo menos para falar assim, olha, eu não quero deixar de recolher imposto. Então a gente precisa fazer alguma coisa, ou para essa empresa ficar, ou para outra já entrar no vácuo. Entendeu? E nada, 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 nada de verdade foi feito. Entendeu? Tô vendo aqui que a gente já tá chegando a 50 minutos de bate-papo. É. Eu gostaria de falar um negócio, Eric, Vamos rapidinho. às últimas considerações. Eu gostaria de ler aqui, ler não, comentar um negócio. Ninguém comentou sobre a Auto Latina. Eu gostaria de fazer uma breve. Eu li um artigo falando que um dos erros da Ford foi se associar na Auto Latina. Porque a Volkswagen tinha 51% das ações e a Ford tinha 49%. Então, na época, pareceu um negócio excelente. Combinar a engenharia alemã, né, com a experiência americana em administração. Só que quando findou a União, né, a Ford, que tinha 24% do mercado, quando ela voltou a operar sozinha, ela passou a ter 11%. Então, nesse casamento, ela saiu menor. Né? E também ela teve erro em alguns produtos. Né? Ela fabricava o Courier, por exemplo, né, capinha e tal, e ela descontinuou a fabricação da Courier, por exemplo, e enquanto a Fiat ia com a Estrada, vendeu muito bem, né, vende. E a Volkswagen, né, vem a saber. Então foram alguns erros de produto, né, que não se adequou, talvez a questão de marketing, sei lá. Agora, quanto a esse acervo, né, técnico, nessa cultura técnica, expertise, não sei como chama isso, o Eric comentou sobre toda essa cadeia produtiva, de conhecimento administrativo. Então, né, existe por trás de uma empresa, né, os especialistas. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu li um artigo que não tem nada a ver com automóvel, mas é um produto, um equipamento, e os alemães, né, sobre os submarinos alemães. Na Segunda Guerra Mundial, né, os alemães faziam os melhores submarinos. Né? Eles foram pioneiros nisso. Né? Já na Primeira Guerra Mundial, os submarinos alemães eram famosos por, né, fundaram um monte de navios aliados, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles eram muito bons. Aí o que acontece? Como eles perderam
a guerra, né, e em decorrência de alguns acordos, eles foram proibidos de fabricar submarino e outras armas, né? Quando a Alemanha der uma relaxada, né, nessa vez, que a Alemanha voltou a fazer submarino, descobriram que eles não sabiam mais fazer submarino. Entendeu? Então, o primeiro projeto que eles fizeram foi um fiasco. Né? Foi um fiasco. Por quê? Porque muitos dos projetistas morreram, né? Muitos né, ou se aposentaram, ou mudaram de ramo. Então, reunir de novo toda aquela experiência, né, eles não conseguiram. Então, praticamente, eles tiveram que começar quase do zero. Com certeza. Então, fizeram engenharia reversa em alguns modelos antigos, tal, É, muito, muito triste, né? Então tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo sobre a saída da Ford aí do Brasil. Queria agradecer meu pai que participou aqui com a gente hoje, do Fábio, tá certo? E coloca aí nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, tem alguma informação que ficou meio divergente, ou se vocês quiserem fazer dos comentários um fórum para trocar ideia, coloque aí nos comentários e a gente vai conversando, tá certo? Mais uma vez, se inscreva no canal, né, já vai deixando o seu joinha e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.